A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de trazer uma mensagem breve, curta e que possa falar ao seu coração. A mensagem que eu tenho é em Colossenses, no capítulo 1. É um trechinho pequeno onde fala sobre a saudação de Paulo e ações de graça a Paulo. Vai dizer no texto alguns pontos que eu anotei que achei interessante no capítulo 1 de Colossenses. A primeira coisa é a graça e a paz. A saudação de Paulo, graça e paz, ela não é só um cumprimento, mas creio eu que ela também é uma forma de profetizar sobre a vida de alguém. Quando você saúda alguém, você dá um cumprimento, paz do Senhor Jesus, né? Vocês estão trocando ali, né, aquela saudação e também está profetizando para ela, olha, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. E a mesma coisa o outro irmão fala, a paz do Senhor Jesus, né? E no segundo ponto, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, que Paulo vai dizer no começo da carta dele. E eu acho interessante que ele diz: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, né? Então isso me incentiva a ter uma vida constante de oração, onde eu sempre oro, sempre busco a presença de Deus, sempre estou orando, não só por mim, mas ele diz no texto: sempre oramos por vocês. Então é uma constante vida de oração, orando por outras pessoas. Às vezes você está aqui, às vezes você está na igreja, está ajoelhado, você está orando, está sempre pedindo por você, e às vezes é um momento de você orar por outras pessoas, né? Às vezes você pede tanto para você, para mim, Senhor, para mim, me dá sabedoria, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá, mas esquece de orar pelo seu irmão, que é o foco também, né? O que Jesus tem para você não é só para você, mas o que ele tem para você, ele quer que também transborde na vida de outras pessoas. Então, ore sempre pelos seus amigos, ore sempre pela sua família, ore sempre pelos seus irmãos, ore sempre por todos, né? Que Deus tem colocado na sua vida e sempre dando graças a Deus, sempre agradeça a Deus por você estar aqui em meio a tantas pessoas que infelizmente não estão mais aqui. Você tem saúde, você tem fôlego de vida, você tem provisão de Deus, você tem, cara, só de você estar vivo já é uma graça de Deus que ele derrama sobre a sua vida no dia de hoje. Então, sempre oramos por vocês, damos graças a Deus. A fé é a nossa confiança que a gente tem em Deus, né? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não espera, mas que é aquilo que a gente espera, mas não vemos, né? Ora, a fé é a certeza, a convicção daquilo que não vemos, mas cremos. E aqui no texto vai dizer que é essa fé, o amor naquilo que está reservado no céu. Ou seja, esse texto me mostra uma confiança, que ele vai falar assim, olha: pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está reservado nos céus. É uma esperança daquilo que nos tem reservado nos céus. Então, eles tendo essa esperança de que um dia vão receber a sua recompensa lá no céu, eles não desanimaram, né? Mesmo diante das aflições aqui no mundo, mas continuaram com fé, com amor, né? Nessa esperança daquilo que nos está aguardado, reservado nos céus, né? Eu também anotei um ponto interessante, que é aquilo que eles pedem a Deus. Ele vai dizer assim, olha, no versículo, a partir do verso 9, ele vai dizer assim: pedimos a Deus, né, que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo, olha, a gente pede a Deus por vocês que Deus venha te dar conhecimento da sua vontade, ou seja, eu já peguei para mim que Deus, né, ele quer nos dar conhecimento da vontade dele. Porque não é só eu ter conhecimento das coisas aqui materiais da terra, mas eu preciso ter um conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Se eu tenho conhecimento da vontade que o Pai tem para mim, eu estou alinhado com a vontade do Pai. Então, se eu, sendo filho, tenho conhecimento da vontade do Pai para comigo, então eu estou alinhado com o Pai.
Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? O que que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Pai, o que que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor está falando comigo? Pai, o que eu preciso entender agora? Senhor, me revele a sua vontade. Porque se o seu, que sou filho, sei a vontade do Pai, então eu estou de acordo com a vontade do Pai, né? Então eu estou no centro da vontade de Deus. Então, ele pede para que vocês estejam com pleno, não é um conhecimento parcial, mas é pleno conhecimento de sua vontade. Ele pede também que Deus dê a eles sabedoria, porque precisamos ter sabedoria. Só que existem sabedoria terrena e existe a sabedoria do alto. Por exemplo, Salomão tinha sabedoria do alto, mas ele acabou com uma sabedoria terrena, onde ele sabia apenas coisas da terra. Daniel, ele tinha um conhecimento, ele tinha sabedoria do alto, e por isso, né, ele foi usado de maneira assim sobrenatural. Entendimento espiritual, porque não é só eu ter a sabedoria, não é só eu tenho que ter o conhecimento da vontade de Deus para estar alinhado com a vontade de Deus. Ora, pera, eu sei que o Pai não gosta que eu faça isso, então eu não vou fazer isso, porque eu tenho conhecimento da sua vontade. Olha, eu tenho sabedoria, tanto das coisas terrenas, mas tanto das coisas celestiais. E eu também tenho um entendimento espiritual, porque eu preciso ter um entendimento espiritual para entender as situações que estão acontecendo ao meu redor, ao meu derredor, entende? Porque existe um mundo físico, que é o natural, mas lá em Gênesis, né? E Deus criou os céus e a terra. Ele criou primeiro os céus e depois a terra. Ou seja, se a terra onde nós estamos é o segundo lugar que Deus criou, o primeiro é um lugar invisível que se chama céu, né? É o celestial. E Deus criou o céu primeiro. Se nós não vemos o céu, então ela é invisível, ela é sobrenatural. Então eu preciso entender o que está acontecendo no primeiro lugar que Deus criou. O que está acontecendo no mundo invisível? O que está acontecendo no mundo espiritual? Eu preciso ter um entendimento espiritual. E aí vem a melhor parte, que Paulo vai dizer assim, olha, se vocês, né, eles estão orando para isso, para que essas três coisas que eu te falei aconteça. E se essas coisas aconteçam, ele descreve no versículo 10 o que vai acontecer. Ele fala assim, ó, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. E eu acho interessante que Paulo vai dizer no texto, e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ou seja, mesmo alguém que está na igreja há 50 anos, ele não poderia virar para mim e dizer que conhece a Deus totalmente. Por quê? Porque Paulo vai dizer, e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Você acha que na sua vida inteira você pode conhecer a Deus totalmente, plenamente? Eu discordo, eu não acredito. Porque cada dia eu estou aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Existe até um louvor que fala assim, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que eu te conheço mais, tudo. Então, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então, eu estou aprendendo a conhecer cada vez Deus mais e mais. Hoje eu aprendi a conhecer a Deus mais do que eu aprendi a conhecer há um ano atrás. E assim a gente vai evoluindo. Então Paulo vai dizendo, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus a cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos, ou seja, a oração não acabou, a oração ela é contínua, ela não acaba, porque ele começou no início do texto dizendo, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, ou seja, é uma oração contínua. Se você acha que a primeira oração acabou, não acabou, ele pediu uma vez para Deus, Deus respondeu e ele continuou pedindo mais, então ele continua pedindo. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham
toda a perseverança e paciência de que necessitam. Oramos também para que sejam fortalecidos. Fortalecidos com o quê? Com o poder glorioso de Deus. Para qual propósito? Qual finalidade? A fim de que tenham toda a perseverança. Perseverança é continuar firme no propósito, sem se desviar. Você continua. Independente dos dias bons, ruins, você tem perseverança, que é continuar independente das circunstâncias. É a perseverança e a paciência de que necessitam. E termina dizendo que sejam cheios de alegria e sempre dê graças ao Pai. Que sejam cheios de alegria e sempre dê graças ao Pai. Mais um ponto, eu não vou entrar muito nele porque eu falei que a palavra ia ser curta, eu não posso entrar muito nesse assunto, né? Vou trazer uma palavra mais breve. Continuando o ponto, ele os capacitou. Ele, Jesus Cristo, os capacitou para participarem da herança. Herança é algo que a gente vai receber, ou seja, você ainda não recebeu, mas vai receber herança. E herança ela é dada quando alguém morre. Mas espera aí, você falou que eu vou receber. Sim, a herança é dada quando alguém morre. Jesus Cristo morreu na cruz. Então, alguém pegou aí? Alguém pegou? Amém, amém. Eu não vou falar não. Ai, meu Deus do céu. Vou falar, meu pai. Herança é dada quando alguém morre. Jesus Cristo morreu, nos dando o direito de sermos co-herdeiros com Cristo. E ele ressuscitou. Agora ele está sentado ali, ó, à direita de Deus, grandão da Galileia. Meu Deus do céu, ele está lá sentado no trono de glória, à direita de Deus. E é isso. Ele os capacitou, Jesus Cristo os capacitou para participarem. Ele nos capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo. Que era o povo santo, quem? O povo santo era Israel, aqueles que viviam na luz, né? E mais um ponto, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Ele nos resgatou, rapaz. Lembra quando você estava lá uns 3, 5 anos atrás? Lembra quando você estava lá atrás, no seu passado, fazendo tudo que não devia fazer, né? Lembra quando você estava lá dando lugar para o diabo? Lembra quando você estava lá fazendo tudo que o inimigo queria? Lembra quando você estava lá bebendo, usando drogas, se prostituindo, né? No mundo, no pecado, no lamaçal do pecado, você estava, eu e você estavam. Só que algo incrível aconteceu, algo sobrenatural aconteceu. Deus, oh glória, Jesus olhou pra gente. Jesus olhou pra mim e pra você, lá no lamaçal do pecado. Olhou pra gente assim. Falou, rapaz, eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou salvar ele. Ah, meu Deus, ele viu graça, ele viu favor imerecido, porque eu e você não merecia não. A gente estava lá no lamaçal sujo, no mundão, pulando aí pra fora aí, né? E pra nós a gente estava no bem bom, mas não sabia que tinha uma cruz de morte, a gente já estava condenado. Só que aí Jesus olha ali e ele vê com graça e amor. Ele fala assim, eu vou resgatar ele, ele é meu, eu vou fazer ele meu filho. E ele fala assim, ó, ele nos resgatou do poder das trevas. Do poder, ou seja, a gente estava sob o domínio das trevas, porque do poder das trevas a gente era prisioneiro do pecado, escravo do pecado, escravo do mundão, e ele nos resgatou, nos tirou de lá, resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Jesus Cristo nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou, ele pagou um alto preço de sangue. Jesus não morreu à toa por você, Jesus não foi para a cruz do Calvário à toa por você, ele pagou um alto preço, ele sofreu, ele sangrou, ele chorou, nossa liberdade, ele comprou nossa liberdade, porque a gente era escravo do pecado, ele comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então, tenha certeza, tenha a convicção
que você é filho. Se hoje você está no altar, se hoje você está na igreja, se hoje você senta lá, glorifica o nome do Senhor, exalta, chega no culto com a sua Bíblia, você fala uns 30 glória a Deus com aleluia, mistura e vai dando glória e vai falando língua estranha. Se hoje você tem esse direito, é porque Jesus, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Deus, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, Jesus Cristo, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo comprou sua liberdade porque você era escravo do pecado. O preço Jesus pagou lá na cruz por você. Então não tem por que você ficar olhando para trás agora e pensar, nossa, mas isso aconteceu no passado. Nossa, mas eu fui assim no passado. Nossa, mas isso aconteceu. Mas aquilo, ai, mas eu fui frustrado. Não, Jesus, ele comprou sua liberdade, ele pagou o preço lá na cruz por você e perdoou os seus pecados. Ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou uma vez que você estava lá atrás, o que passou, ele jogou no mar do esquecimento, já era, acabou. E agora ele te trouxe para uma nova vida com Cristo. E isso que eu termino o texto aqui, para ser breve com os irmãos, né, que estão vendo o vídeo. Eu agradeço pela oportunidade de estar me ouvindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, derrame graça, amor, misericórdia e que a vontade do Senhor, assim como o texto, né, que esse texto, que essa palavra maravilhosa em Colossenses 1, venha entrar no seu coração e frutificar, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.